Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar aí, né? Hoje, pessoal, vou falar sobre a situação de aprendizagem 2, né? Ao ser de fundamentos mecânicos, certo? Antes de iniciar aí, pessoal, quero passar um vídeo aí da indústria. A gente inicia logo em seguida. Todos os dias trabalhamos intensamente pelos nossos objetivos. E ter como foco a determinação, a garra e a força é a nossa essência. Na busca por nossos sonhos, somos incansáveis, nos dedicamos até o fim. Não importa se é dia ou noite, se estamos indo ou vindo, faça chuva ou faça sol. Não existe meio termo para nós quando se trata de dedicação e compromisso. Pois enquanto uns desistem, nós batemos recordes. Vencemos obstáculos maiores ou mais desafiadores. Há mais de uma década, superamos limites, sendo destaque em nosso segmento, referência em nosso país. Com localização estratégica, alta tecnologia e segurança, temos a inteligência para lidar com diversos segmentos. Contamos com um time de expert em projetos especiais do ramo logístico, comprometidos com a excelência e realizamos a movimentação dos mais diversos tipos de cargas. Para nós, contar com maior precisão, otimização nas operações e flexibilidade nos processos de gestão só nos dá a certeza da paixão de nossa equipe e da qualidade de nosso trabalho pensado e desenvolvido exatamente para você. Aproveitar as oportunidades e garantir que o ciclo se reinicie de forma íntegra, desde a chegada da mercadoria até a última etapa. Essa é a nossa missão. Então vamos lá, vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Então vamos ler aqui o que se pede, né? Vamos lá, pessoal. Todos os anos, no mês de dezembro, a empresa Fixa Forte, ela realiza, né, uma parada programada para manutenção e realização de inventário de seus almoxarifados, sendo que a grande maioria dos funcionários sai em férias coletivas. Após o retorno das coletivas de 14 e 15, um dos fornos tipo poço, utilizado para o tratamento de matéria-prima, começou a apresentar problemas no rolamento do eixo do ventilador barra circulador de ar. Como a parte do eixo que fica dentro do forno ela é submetida à temperatura de 750 graus por irradiação, a temperatura na área dos mancais chega a 150 graus Celsius. Na última desmontagem realizada para substituição do rolamento, observou-se que ele apresentava desgaste acentuado nas pistas de rolamento. Neste caso, existe a hipótese que alguém, durante a manutenção das férias coletivas, tenha substituído ou trocado a posição das tampas dos mancais, reduzindo a folga entre a tampa e a face dos rolamentos. Então, vindo a forçar os elementos rolantes dos rolamentos contra as pistas devido ao esforço axial provocado pela dilatação linear do eixo. Ou então, o sistema de refrigeração do conjunto eixo-rolamento está com algum problema. A tampa do mancal foi retirada para medição de folga e verificou-se que esta é de 1,5 milímetros. Sendo assim, foi solicitado a você, técnico eletromecânica, que efetue o cálculo da dilatação linear do eixo do ventilador do forno poço. O comprimento do eixo que fica alojado no interior do mancal é de 800 milímetros e o restante do comprimento do eixo fica alojado junto à hélice no interior do forno, conforme pode ser observado no anexo 1. Quando o forno está desligado,
a temperatura do eixo é de 25 graus Celsius. E quando o forno é ligado, ao final da rampa de aquecimento, ele atinge a máxima temperatura, que é de 750 graus Celsius. O comprimento de 800 milímetros, que suporta os rolamentos dentro do mancal, é exposto a uma temperatura de 150 graus, que é induzido por irradiação. O eixo é fabricado em aço inoxidável refratário. Seu diâmetro no alojamento dos rolamentos é de 80 milímetros e seu coeficiente de dilatação é de alfa igual a 0,000012 graus Celsius a menos 1. A folga radial para um rolamento com um diâmetro de furo igual a 80 milímetros é de 0,05 milímetros ou 50 micrômetros. No anexo 1, você também encontrará a fórmula a ser aplicada para a realização desses cálculos. Após a realização do cálculo da dilatação linear do eixo, do ventilador e da comparação dos dados obtidos a partir do cálculo da dilatação linear do eixo com a folga existente entre a tampa e a face do rolamento, determine então a folga ideal entre eles. Na próxima etapa, você também precisa determinar a que temperatura o eixo e os rolamentos podem ser expostos, sem que a dilatação radial do eixo venha reduzir a folga radial do rolamento do ventilador. Então, além de realizar os cálculos, deverá tecer comentários apresentando justificativas sobre a análise dos cálculos, identificando a causa do problema, propondo ações para mitigá-lo. Então, você vai utilizar a folha de resposta e fazer o envio no AVA. Bom, pessoal, então aqui tem um anexo que fala, então, aqui, ó, o que é a bateria do forno poço. Então, esse aqui é o meu eixo, ele fica lá dentro. Então, uma parte está aqui, né? Então, aqui é meu motor. Esse meu motor aciona esse ventilador lá dentro. Então, o eixo que fica lá mesmo exposto é esse aqui com 800 milímetros. Então, tem um mancal aqui e aqui, né? Então, nem todo ele fica ali exposto ao calor. Bom, o que acontece, pessoal? Todo metal que é submetido a calor, a uma determinada temperatura, ele tende então a se expandir. Se for um calor muito alto, ele expande. Se for o inverso, né, uma temperatura muito negativa, ele tende a contrair, né? Então ele faz a contração. Temperaturas altas ele expande. Então, em siderúrgicas, isso é extremamente normal, né? Ainda mais presença de metal. Ele tende então a dilatar. A dilatação, dependendo, ela, ela, se não for, por exemplo, bem dimensionada a questão do rolamento, né? Porque o rolamento ali é um eixo, né? Dependendo da minha folga ali, eu preciso ter essa folga, né? Por exemplo, o meu eixo não fica totalmente ali é, acoplado no mancal. Ele tem que ter uma certa folga para compensar essa parte de dilatação, né? Compensar para, como diz aí, ele aumenta e se, por exemplo, se não for considerada essa folga, o que acontece? O meu eixo expande, então ele vai forçar o meu mancal e vai causar o colapso dele, vai quebrar o meu mancal. Então, para projetar, eu tenho que projetar o diâmetro ali, considerando que o meu eixo está sendo submetido a altas temperaturas. Preciso saber qual é o meu material, porque essa parte de dilatação depende do meu material, que é o coeficiente de dilatação do meu eixo. Então, ele expande, né, tanto no sentido do comprimento quanto no sentido do raio, né, do diâmetro, né? Então, como estamos lidando com um objeto em três dimensões, né? Então, em três dimensões, então, o comprimento do eixo e no seu diâmetro. Então, ele expande, né, nos dois sentidos. Onde a gente também vê isso? Em pontes, né? As pontes, né, principalmente as pontes de aço, até de concreto também, geralmente tem um espaço ali, ó. Aquele espaço, ele é proposital, porque, por exemplo, o calor ali, dependendo da região, for muito quente, recebe muito calor, que o concreto e o metal tende aí a expandir. Então, aquela de junta ali fica um pouco espaçada mesmo, né? No que chega pode até aproximar, né? Então, se, por exemplo, eu projeto e construo tudo grudado no outro, o que acontece? No que expandir, um com o outro vai forçar e vai gerar as trincas para os dois lados, para os dois pedaços de peça que tiver. Então, é assim que ocorre, por exemplo, esses colapsos, por exemplo, de pontes e também de concreto na aplicação aí. Não se leva em consideração essa parte da expansão, da dilatação, porque todo metal, todo material exposto ao calor, ele tem essa tendência à dilatação, né? Bom, então aqui, pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? O cálculo da variação da temperatura, né?
Qual que é a temperatura final e a inicial? Bom, a inicial falou que ela é de 25 graus, né? Tá falando lá que o meu forno inicialmente é de 25 graus. A minha temperatura final, a gente pode confundir, por quê? É, Lá está falando que o forno chega a 750 graus, mas nem toda a temperatura do meu forno ela vai então passar para o meu eixo. Nem toda a temperatura gerada ali, o meu eixo, vamos dizer assim, absorve esse calor para chegar a 750 graus, igualar, né? A gente viu ali que por irradiação, né, que é uma forma de se transferir calor, né, que é a irradiação que é dentro do meu forno ali, parte dele vai para o meu eixo e ele chega à temperatura de 150 graus Celsius. Então, a minha temperatura final é 150 graus Celsius. Então, fazendo um menos o outro, eu chego no meu ΔT, certo? Nesse ΔT agora, eu consigo então fazer qual que é a dilatação do meu eixo no sentido do comprimento. Então, tanto que o meu eixo dilata um comprimento. Tá vendo que o L0 é esse daqui, ó. O L0 é esse, né? Meu comprimento inicial do meu eixo é 800, né? Então aqui ó, é o L0, né? Então é 800. Esse alfa, ele é um coeficiente de dilatação linear do meu material. Ele falou lá no exercício que é de 0,00012, né? Graus Celsius a menos 1. E o ΔT é o que eu achei aqui, ó. Então esse ΔT, vou jogar ele aqui, ó. Então meu ΔT é aqui. Então, com isso, eu vou achar o meu ΔL. O que que é o ΔL? É o tanto que variou, o tanto que o meu eixo variou no comprimento inicial de 800 milímetros, o seu coeficiente de 0,00012 e o ΔT, né? Que aqui a gente sabe que é de 125 graus Celsius, né? Então, aqui vocês fazem o cálculo e acham o ΔL. O ΔL, então, o que eu achei aqui, eu vou jogar ele aqui, ó. Então, o meu comprimento final, que o meu eixo vai estar submetido quando ele atingir uma temperatura de 150 graus, eu vou descobrir aqui, ó. Então, é 800 mais o ΔL que eu calculei. Aí eu acho, então, aqui a comprimento final, certo? Alguma dúvida aqui, pessoal, com relação a essa... Tranquilo, por enquanto. Tranquilo? Então, vocês entenderam aí, pessoal, o mais importante é, toda vez que então tem essa parte de dilatação, tem que se levar em conta. Porque pode ser, igual falou aí, ó, o meu eixo travou. Bom, se falou aí que o meu eixo travou, provavelmente o meu eixo aí foi projetado de forma que ele não considerou essa parte da folga. Ou seja, ele dilatou e travou meu mancal. Aí se trava, pode ser que meu eixo, né, travou meu eixo, ele pode vir a colapsar, pode vir a estragar. Pode perguntar, John, pode falar. Aí você pode explicar, só mais uma vez para me pegar direito? Não, sim, claro. É, deixa eu, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Pode ser? Bom, então, aqui já dá até o passo a passo do que fazer. Então, primeiro, o que que é? Eu vou primeiro usar essa fórmula aqui, ó, que é o tanto que o meu eixo ele vai variar, né? Então, por exemplo, o que é? Inicialmente ele está a 25 graus Celsius, esse meu eixo. Então, a 25 graus Celsius, ele vai estar com 800 milímetros de comprimento, certo? O meu forno, isso foi visto lá no meu problema, que ele chegou a lá 150 graus Celsius, não é? Falou que o meu forno chega a 750 graus, mas como eu falei, nem, os 750 graus não é a temperatura do meu eixo. Que a gente sabe que, por exemplo, 750 graus se for um aço, ele vai quase que entrar ele vai praticamente dilatar ali até entrar em um processo de fusão. Então ele não fica os 750 graus, é só uma parte desse calor que vai pro meu eixo, que é 150 graus Celsius, né? Então o meu forno ali gera uma radiação,
e essa radiação vai passar parte da temperatura para o meu eixo, que é de 150 graus Celsius. Então, a temperatura final que o meu eixo vai estar submetido por essas condições é de 150 graus Celsius, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que calcular é isso aqui, ó, o ΔT, que é variação de temperatura. A variação de temperatura é dado, então, pela diferença, né, pela subtração entre a temperatura final e inicial. A final, então, eu tenho que é de 150 graus Celsius e inicial, que é de 25, que vai ser, então, de 125 graus Celsius, correto? Certo. Então eu achei o ΔT. Se eu achei o ΔT, então agora eu consigo calcular o restante, porque eu já sei qual que é o meu comprimento inicial do meu eixo, né? Então tem o meu ΔL aqui. O comprimento inicial do meu eixo é 800, não é? Tá falando aqui que é 800, né? Então aqui é 800 milímetros. Esse alfa aqui, ó, é o meu coeficiente de dilatação linear. Aqui tá falando, ó, qual que é o coeficiente, ó. Olha lá, ó. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó, de 0,000012 graus Celsius a menos 1. Então aqui, ó, vai ser. Então vamos lá, o ΔL é igual a 800 vezes 0,000012 vezes o ΔT, que aqui é 125 graus Celsius, não é? Então, vezes 125, certo? Então aqui eu vou achar um resultado, que é justamente esse ΔL aqui, ó. Aí com esse ΔL, eu vou achar o comprimento final, vou achar então o comprimento final do meu eixo, ou seja, depois que eu submeti o meu eixo a 150 graus Celsius, qual o comprimento final que ele vai atingir? Então, meu L0 é 800, mais o meu ΔL que eu achei ali. Então, eu vou achar um comprimento final de 800 e alguma coisa aí. Certo, Jones? Conseguiu entender aí essa primeira parte aí? Aham, certo. Eu consegui Certo? entender. Bom, então aqui essa é a primeira etapa. Eu tenho que saber quanto meu eixo dilatou no comprimento. Tranquilo. Agora, o que que eu falei um pouquinho antes? Que o meu eixo eu tenho um comprimento e tem na espessura, eu tenho ele no diâmetro. Ele dilata nas duas dimensões, tanto num quanto na outra, né? Não vai só em uma direção. E e no sentido do meu diâmetro, ele é considerado crítico, porque no comprimento não tem problema, ele pode expandir um pouco ali e não vai ter nada, não vai acontecer nada no sentido do comprimento, não vai acontecer nada ali dentro do forno, né? Mas no sentido do diâmetro, é crítico, porque a gente sabe que tem os mancais ali, então a gente tem um mancal, a gente tem mancal aqui, ó. Então, um mancal pode ser que, se não for, como eu falei, projetado ali, ó, agarra ali, ó, tá vendo o mancal? Ó, se não for projetado ali, ó, ele dilata e expande aqui, ó, e trava o meu mancal. Se trava o meu mancal, dependendo do giro, se for uma velocidade muito alta, o que eu tende a fazer? Gera torção no meu eixo. Torcer o meu eixo, eu tenho uma grande chance ali de gerar uma falha, por fadiga ou se não por falha de trinca, né? Gera uma trinca ali e falha, o meu eixo quebra. Então aí como diz aí, prejuízo. Aí para, aí minha máquina para totalmente, né? Aí a gente sabe todas as consequências de uma máquina parada em uma indústria, né? A gente sabe todas as consequências, o que gera de prejuízo, o que gera de problema, né? Por exemplo, um caso desse forno aí parou, aí você tem que desmontar, retirar tudo, desligar tudo, até esperar esfriar para poder você intervir, vai esperar um tempo, que ninguém pode fazer uma intervenção ali, um forno alta temperatura, vai gerar uma queimadura, aí vai gerar um acidente. Então, tem que esperar naturalmente, fora o prejuízo, né? Com a máquina crítica aí da minha indústria, é prejuízo na certa, né? Fora o desperdício também de matéria-prima, se eu estiver fazendo manipulação de matéria-prima, enfim, todas as consequências que a gente sabe aí de uma falha. Tudo isso por causa do quê? De um eixo mal projetado. Um eixo mal projetado dá a consequência que gera, né? Então,
a gente tem que pensar bem, né, dimensionar bem todas essas partes também mecânicas, né? A gente viu na elétrica também o que que acontece, né? E também na mecânica não é diferente. Então, tem as peças também mecânicas também tem que ser bem projetadas, bem calculadas para poder cumprir bem ali o seu objetivo, né? E as condições que essa minha peça ali vai ser submetida ao longo do tempo ali. Bom, então com isso, o que que eu tenho que saber? Qual que é a temperatura que eu posso então colocar o meu eixo de forma então que ele não venha a sofrer uma dilatação, né? Não sofrer uma trava ali, né? Ou seja, o máximo que ele pode dilatar no qual que é a temperatura que ele pode ser submetido de forma a não travar o meu mancal, né? Então, como é que eu vou calcular isso? Então, meu ΔT é igual ao meu ΔL, que no caso aqui, pessoal, ele é dado também. Aonde? Está aqui, ó. Que é de... onde está? Onde está? Aqui, ó. 0,05, ó. Tá vendo? 0,05. Então aqui, ó, ΔT, então meu L é de 0,05. O meu delta o meu alfa é o mesmo, que é o mesmo material, né? Então não tem como ser um alfa diferente. E o meu L0 não é 800, porque não é o comprimento, agora é o diâmetro. O meu L0 é o meu diâmetro, que é de 80. Com isso, então, pessoal, eu vou chegar então a um ΔT. Vamos fazer a conta aqui, só para ver aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro vamos multiplicar 0,00012 por 80. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Então 0,00012 vezes 80. Aí vamos pegar 0,05 e dividir por esse valor. Então vai ser 0,05 dividido então por 0,00096. Vamos fazer o cálculo aqui então, ó. 0,05 dividido por 0,00096. Olha lá, ó, 52,08. Então, meu ΔT, 52,08 graus Celsius, certo? Então, aqui é a variação que eu posso submeter o meu eixo no diâmetro, de forma, então, que ele não venha travar. Essa variação de temperatura aqui eu posso colocar tranquilo, né? No sentido do comprimento, tá vendo? Que no comprimento não vai ter diferença nenhuma. O crítico vai ser justamente no mancal, porque como meu eixo está acoplado em um mancal ali, né? Se ele então expandir demais, ele pode vir então a travar o meu eixo ali, né? Se travou o meu eixo ali no mancal, travou, gera então a torção, né? Tá vendo? Gera torção. Pode vir então a falhar e quebrar o eixo. Então agora qual que é o próximo passo? Vou achar essa temperatura final que vai causar essa dilatação. Então meu TF aqui, ó, é igual ao ΔT, que é de 52,08, mais a temperatura inicial, que também é dado, que é 25 graus, ó. Pronto, tá 25 graus Celsius. Certo? Então aqui, ó, é 52,08 mais 25. Então aqui é 25,00. Então aqui, ó. Então vamos somar aqui, ó. 52,08 mais 25. Olha lá, 77,08. Então, para esse meu eixo não via travar, né? Não vinha travar o meu mancal, não, e não ter o colapso ali. O máximo que ele pode chegar, então, na condição é de 77,08. Se ele chegasse, então, se ele chegar nesse valor de 125 aqui, ó, de 150 graus, esse meu eixo aqui trava. Então, o máximo que ele pode chegar é isso aqui, ó, para não travar lá no mancal. No sentido do comprimento, né? Esse valor aí tá dentro. Certo, pessoal? Conseguiu entender como é que é o raciocínio aí da... Tranquilo.
Tá certo, Jonathan? Conseguiu entender aí? Tranquilo. Tá de boa. Então, essa é a segunda etapa. Então, daqui para cá, ó, essa aqui é a segunda etapa, certo? Essa aqui é a segunda etapa. E essa aqui de cima é a primeira. Então, essa aqui é a primeira etapa. Ok, pessoal? Então, o que que a gente tem que ter noção nessa parte, por exemplo, de dilatação? É justamente isso, é ter atenção na hora de projetar. Porque, por exemplo, o diâmetro, e óbvio, e considerando que ele está submetido a calor, a alta temperatura, né? Isso gera dilatação, nessa dilatação ali, ele travou o mancal, pode ter o problema, então, ali de ter falha no meu eixo e ele vier quebrar, né? Então, é uma falha aí, certo? Ok, pessoal? Então, aqui, então, tem alguma dúvida, questionamento aí? Tá de boa, Anderson. Tá de boa? Certo, Jonathan? Tudo ok? Ok. Então, a SAP aí, pessoal. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Então, não havendo aí, eu vou finalizar aqui por hoje, certo? Se vocês tiverem dúvida nessa primeira SAP ou na outra aí, só falar. Bom, pessoal? Você fala que a SAP 1 tem que levar o anexo 2 e 3 para aula presencial, né? Não, é o anexo 1 e 3, mas aí o professor lá vai entregar para vocês, não precisa levar, vocês vão responder lá. O que vocês têm que responder para mim aqui é a. Pô, agora eu fiquei com dúvida. Deixa eu só ver aqui. É a É a, 2. é a 2. A 2 vocês vão responder para mim. A um e a 3 vocês vão levar lá pro. Não é vocês, na verdade, o professor vai entregar para vocês lá para vocês responderem, certo? Ele tem acesso ao material, ele imprime para vocês lá e vocês fazem o exercício, certo? Tá. Bom, o que vocês vão responder para mim é o anexo 2. A um e o 3 vocês não vão fazer o envio para mim, vocês vão responder lá na aula presencial, certo? Então, beleza. Ok, pessoal? Mais aí alguma dúvida, questionamento? Não, de boa, Anderson. Hoje. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite, ok? Então, todos com Deus aí. Até a próxima. Boa noite, Anderson. Boa noite. Tchau.